Palavra da Verdade, devocional de 24 de julho, um modelo de sofrimento e paciência. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tiago 5, 10 e 11a. De um modo geral, a vida dos profetas de Deus não foi nada fácil. Pelo contrário, quando lemos a história deles ao longo da Escritura, verificamos que o ministério profético era sinônimo de sofrimento. Moisés, por exemplo, com quem Deus falava boca a boca, aguentou as murmurações do povo de Israel por 40 anos, enquanto por intermédio dele o Senhor os conduzia por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Elias foi perseguido por Jezabel e chegou a pedir para si a morte. Escondido numa caverna, desabafou com Deus: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Em 1 Reis 19:10. Segundo a tradição judaica, Isaías teria sido cerrado ao meio no reinado de Manassés. É possível que o autor de Hebreus esteja se referindo a ele em Hebreus 11:37, ao mencionar aqueles que pela fé suportaram perseguição e sofrimentos. Jeremias foi perseguido até pelos de sua própria família. Foi espancado e amarrado por um dia ao tronco, jogado numa cisterna cheia de lama, açoitado e preso e raptado para o Egito por um grupo dissidente quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. É por isso que os profetas são tidos na Escritura como exemplos, tanto para encorajar os que são perseguidos por causa do reino de Deus, como para repreender os perseguidores e ressaltar o juízo que paira sobre eles. Em Mateus 5:11, por exemplo, Jesus assim encoraja os seus discípulos: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Já em Lucas 11, de 47 a 51, ele repreende os intérpretes da lei. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. A exortação de Jesus nas bem-aventuranças encorajou os discípulos, mas sua repreensão aos intérpretes da lei não os quebrantou, antes os endureceu, como vemos no desfecho dos evangelhos. E o resultado desse endurecimento foi crucificar o Filho de Deus, cujo sofrimento foi infinitamente superior ao dos profetas, sendo Jesus o perfeito servo sofredor para quem aqueles profetas apontavam. Jesus nos advertiu que a oposição do mundo ao seu povo cresceria à medida que sua segunda vinda se aproximasse. Leia Mateus 24, por exemplo. Vivemos num mundo cada vez mais hostil à fé cristã e aos valores do reino. Por isso tornar-se-á cada vez mais palpável o que Deus revelou em 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, aqueles que seguem a Cristo devem ter por motivo de toda a alegria o serem perseguidos e ter por modelo no sofrimento e na paciência os profetas de Deus do passado, permanecendo firmes na perseguição. Pois, além de serem os sofrimentos um instrumento de santificação, a perseguição, que para os adversários do Evangelho é prova evidente de perdição, para os perseguidos por causa de Cristo é prova de salvação, como Paulo afirma em Filipenses 1:28. É por isso que aqueles que sofrem por sua fé são chamados felizes, e o padecer por Cristo Jesus é uma manifestação da graça. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.